Estão animados aí para abrirem o pregão eletrônico número 1? Antes de começarmos a parte prática, eu só vou fazer um resumão, um fechamento, pontuar o que a gente comunicou ontem, o que a gente falou, os exemplos que a gente trocou. E caso vocês forem tendo alguma dúvida, para a gente fechar essa parte teórica das grandes diferenças. E depois nós vamos partir para a parte prática das plataformas, tá? Então, o pregão eletrônico é um decreto-lei, né? Que está vigente desde maio de 2005. Vocês têm alguma dúvida referente à questão da comissão? É a mesma? Elege um pregoeiro, equipe de apoio, cada um tem autonomia sobre seu trabalho, a equipe de apoio não precisa concordar com o pregoeiro não precisa concordar com a equipe de apoio, mas quem dá voz é o pregoeiro, certo? Quem é o presidente da sessão. Então, não adianta discordar. O interessante é que, caso a equipe de apoio tenha algo de procedimento que vai muito de desacordo ao que o pregoeiro está querendo, é manifestar isso daí em ata ou fazer algum ofício interno, porque depois, num processo administrativo, de improbidade administrativa, a equipe de apoio se posicionou. Bacana? Mas o pregoeiro, o pregoeiro do pregão eletrônico e o pregoeiro do pregão presencial é o mesmo. Ele pode ser a mesma pessoa? Sim. Tá? A função é a mesma, o que vai mudar é o formato, né? Correto. Então, como a gente falou ontem, o procedimento de pregão eletrônico segue as regras básicas do pregão comum, mas deixa de ocorrer na presença física do pregoeiro e dos participantes, tendo em vista que as comunicações são feitas por via eletrônica, através do decreto 5.450, que regulamenta o pregão, ou seja, estamos diante das mesmas regras da 10.520, em sua forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e dar as suas informações. Então, as principais plataformas são o Licitações E. Eu acho que ele está fraco. Ele ficou fraquinho, ó. O Licitações E, o Compras Governamentais, o E-Compras Curitiba, o BEC São Paulo, que é uma plataforma própria. Curitiba também desenvolveu uma plataforma própria. Até que eu estava lendo para ver se eles tinham mudado, é só para Curitiba. Alguma região metropolitana, se eles... para a região metropolitana só, mas para o resto do Paraná eles vendem? Só para a região metropolitana, E de acordo com o oferecimento que eles fazem do uso da plataforma. Então, por exemplo, se Maringá quiser usar a plataforma deles, e o acesso da plataforma eles têm TI, tem departamento, é uma plataforma segura também, criptografada. Então, ela vem com uma tecnologia bem avançada, até se compara com, se duvidar, até melhor que o Licitações E, de tecnologia. Então, você vê que o sistema, vocês viram ontem que quando a gente abriu, tinha um lance que era menor, estava acima. Você viu? Isso dali é um erro de plataforma. Isso ali é um erro de sistema. Então, o Curitiba ele é bem seguro nesses dados, tá? Então, essa plataforma é bem confiável. O BEC, São Paulo, que São Paulo criou uma plataforma para ela. Só que, olha só, quando o município ele cria uma plataforma específica, de alguma forma, ele administra seus dados. Então, ela é segura, mas ela é segura com uma automanipulação. Né, podendo. Prefeitura Municipal de São Paulo não compra através do BEC São Paulo. Compra através do Compras Governamentais, que é o antigo chamado Comprasnet. Mas algumas secretarias, fundos, universidades, utilizam o BEC São Paulo. Aqui e esse. O Compras Governamentais, ele foi desenvolvido pelo governo federal, e uma plataforma que é regida, todo o sistema dele fica em Brasília. Então, ele foi desenvolvido para as vendas, a princípio, somente de órgãos eletrônicos. Depois, ele expandiu.
Então, foi criado pelo governo federal. O Licitações E foi criado pelo banco, que é público, mas ele criou uma ferramenta. Extremamente seguro. Hoje, as plataformas mais confiáveis, embora cada um tenha um perfil. Lá no escritório, a gente tem uma equipe de 8 pessoas e a gente monta, em média, e participa de 20 pregões. Eu, particularmente, gosto do compras governamentais. Mas ele ganha nas votações do Licitações E. Eu gosto do compras governamentais porque, no sistema randômico, ele tem 3 etapas. Ele tem a fase de lance, o aviso de eminência e o encerramento aleatório. O Licitações E, ele vai para mandar a fase de lance já para o aleatório. Então, eu, enquanto fornecedora operando o sistema, ele me dá mais segurança, eu consigo sentir os fornecedores, dificilmente eu perco com o preço, porque o sistema fechou. Já o Licitações Z, a gente leva susto. Qualquer um. Para a administração pública, qualquer um. Compras governamentais, até onde eu sei, ela é pública. Tá? Parece que a administração precisa manifestar uma intenção de ter um TI dentro da administração pública, manter um TI para se comunicar com compras governamentais. Mas, até onde eu sei, ela não tem custo. Tá? Então, a Prefeitura Municipal de São Paulo não usa o BEC. Eu acho que para dar mais transparência, né? Por muito tempo se usou, e nos últimos 2 mandatos a gente vem vendo que eles fazem licitações pelo portal de compras governamentais. Por questão de transparência, aquela segurança que a gente estava falando ontem, se eu fosse dona de uma plataforma, eu acho que eu não faria as minhas licitações por aquela plataforma. Né? Embora, de repente, seja uma controvérsia, porque o Banco do Brasil faz pela plataforma do Licitações Z. A Caixa Econômica faz pelo portal da Caixa Econômica. Então, é assim, só foi uma questão de tirar da mãe o filho para outra mãe cuidar e não parecer que é óbvio que ninguém vai falar mal do próprio filho. Né? A gente fala mal em casa, escondido, sem ninguém ver. Outra plataforma é a Caixa. Bem mais ou menos. Tá? Ela, assim, ela perdeu nos últimos 4 anos, tinha lá, hoje deve ter, acontecendo na Caixa, a nível nacional, 10 licitações. Ela já teve 30, 40. Não sei se vocês trabalham, alguém já trabalhou com a questão bancária, com a Caixa Econômica Federal? Alguém já trabalhou? Quando você emite boleto, um exemplo, pelo Itaú, você emite, ele automaticamente ele manda para o sistema. Da Caixa, você tem que fazer remessa, abrir, ele é muito manual ainda. E isso acontece com a plataforma da Caixa. Acontece do lance fechar e a gente ficar mais de 1 hora para conseguir descobrir quem ganhou. Porque ele não vai, sabe? Ele é um sistema. Então, assim, eu fico imaginando se um município vai fazer várias licitações. E sabe aquilo que você vai perder, de repente, muito tempo com a questão... Isso, pelo sistema. Sabe quando você tem que pagar uma conta no banco e parece que o sistema não anda? E aí você fica perdendo tempo com uma coisa que não... Quer dizer, veio para otimizar, então você tem que ter uma ferramenta aliada a você. Então, a Caixa, ela funciona, ela é criptografada, ela é segura, só que o sistema dele é lento. Então, se você não tem... Se a internet já é médio, você tem um sistema lento... Acontece muito da gente ligar, por exemplo, Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, compra através da plataforma da Caixa. A gente ligar e falar, pregoeiro, você não vai abrir o pregão? Porque a gente começa às 9 horas, 10 horas. Ela falou assim, eu estou aqui esperando. Então, assim, e nervosa, você vê que às vezes é uma pregoeira, que às vezes está abrindo, você fala, nossa, tua manhã toda parada. Então, quer dizer... Pode dar recurso depois por erro de plataforma. Então, assim, é uma plataforma que... Isso, e ela é gratuita. Então, assim, de repente, para um teste de uma licitação única, de um lote, de alguns itens, eu acho que vale a pena usar como teste essas gratuitas, sabe? E até porque a administração pública, uma vez utilizando a plataforma da Caixa...
ela não é obrigada a fazer sempre, ela não tem um contrato de compromisso com aquilo. Então, assim, não faz nada, sem custo, zero custo para o fornecedor. Cobra. Inclusive, é aquela questão que eu coloquei, vem o boleto, porque o boleto chega no meu e-mail, boleto da BLL. E eles mandam o boleto com 3 dias para protesto, assim, não tem nem tempo de você discutir. Nossa, mas o contrato não começou. Não tem. Você tem que pagar o boleto. É lógico que não proporcionar 1,5%, dependendo do valor da licitação, os boletos não passam de R$200. Só que para a empresa, R$200 vezes 12, para uma coisa que não... O que ela te ajudou? Ela foi uma ferramenta para a administração pública. O fornecedor em si... E até ontem a gente estava conversando, engraçado o Tribunal de Contas, não ter uma fiscalização, ninguém questionar. O Ministério Público não... Porque do tempo que ela está, ela deve estar assim, uns 10 anos no mercado. Desde que eu me conheço por gente, trabalhando com licitação, Guarapuava compra por eles. Todas as vendas que a gente faz por Guarapuava é com eles. Ponta Grossa compra por eles. E a gente fala, uma hora isso vai cair. Continua, todos os anos. Uma outra bolsa, uma outra plataforma é o BBMnet, que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias, que ela existe, ela é uma plataforma eletrônica, eu acho que uma das mais antigas, inclusive antes da lei do pregão eletrônico, por conta que ela faz os leilões eletrônicos. Então, ela é uma plataforma que você compra commodity, você pode comprar ações, você vai comprar pregão, vai ser feito pregão eletrônico, vai ser comprado leilões. Então, ela é uma plataforma de compras, tá? Bem confiável também, muito mais por conta até dos leilões, né, dos altos valores que são comprados por ela, mas ela tem um valor anual, que eu acho que está em média de 300 e pouquinho, mais ou menos igual ao Banco do Brasil. Para o fornecedor, para o comprador também cobra, a informação eu não tenho qual que é o valor, cobra, só que não tem muitos municípios que aderem a ela. Então, hoje, um fornecedor tirar uma chave-senha do Banco do Brasil, vocês viram quantas licitações tem vigente. Agora, para o BBM, se o único interesse dele é aquela licitação para atender, eu acho que Cascavel antes... Cascavel é um município que já comprou pela BLL, pela BBM, pela Caixa e agora está no Banco do Brasil. É um município que ele desenvolve pregão eletrônico há bastante tempo. Inclusive, ali no interior é o que a gente fala, eles são referência até de processo de licitação Cascavel. E quando a gente vai dando cursos aí no Paraná e Brasil afora, eles são referência mesmo, eles emprestam edital, dão orientações, baseado em pregões, o Tribunal de Contas passa alguns questionamentos, eles como referência, eles são bem transferentes nos processos deles. Por ser um município pequeno, se você pensar que a merenda escolar é comprada através de uma plataforma eletrônica há muito tempo, ou seja, eles não estão com aquele foco municipal de fornecedores do município, né? Isso. Que é o que a gente está falando aqui desde ontem, né? Que essa é a orientação, né? E a BLL, por que será que ela ficou por último? Mas se falando em estado do Paraná, a gente não pode deixar de citar. Eu passaria a orientação para vocês que, como há cobrança do fornecedor, então assim, e não é a cobrança da entrega, porque eu acho que eles não têm tanta comunicação do empenho. Saiu o empenho para entrega de R$3.000, para depois que o órgão pagou, eles fazerem a retenção. Então, assim, ele é bom para o fornecedor privado, uma universidade privada, de repente, para estar utilizando, mas não. E órgãos privados também utilizam a plataforma do Licitações E. PUC Rio, PUC Paraná, eles vêm comprando através de formato eletrônico, tá? Como fazer os cadastros e retirar as chaves e senhas?
Eu já disponibilizei hoje para vocês no AVA o manual de todas as plataformas. Eu vou fazer o passo a passo com a carinha deles para mostrar para vocês aonde que faz, por onde começa. Tá? Eu tentei buscar ontem à noite com alguns colegas que trabalham. Eles falaram que o Banco do Brasil não tem uma tabela fixa para o comprador, igual tem para o fornecedor. Ou eles tentam, mas eu vou tentar pegar uma planilha do Banco do Brasil para passar para vocês. Mas hoje ela é a única plataforma que mudou um pouquinho o jeito, até pelo que a Helena estava falando para a gente, que cobra por lote. Aí eu até estava pensando, por exemplo, 76 lotes da Prefeitura Municipal de Cascavel para comprar hortifruti grangeiros a R$10 cada um, são R$760 só do lote. Mais 116, saiu R$1.000 esse processo de licitação. Então, assim, é significativo o valor para o município, né? E será que, daí, quando a gente pensa em licitação, eu começo a pensar, será que, de repente, não está direcionando para usar poucos lotes com uma ferramenta dessa? Porque eu não posso ter uma ferramenta que me direciona, que me force, né? Então, aí a gente começa a ir para o lado... Porque eu sempre gosto de pensar lá na 8666, que é o que dá referência para a gente. Então, não posso ter uma plataforma que seja engessada ou que vai ter custo maior, automaticamente o administrador ele vai pensar na formação de lotes. Então, chega uma requisição lá de medicamentos. 1000 itens. Vai gastar? Ou a questão de, que também usa muito item, material odontológico, medicamento. Então, assim, vai contra o que a lei de licitações está falando para a gente. Então, eu acho que não deveria existir, ela deveria, então, cobrar por processo de licitação, mas não com a inclusão de lote. Ela vai contra os princípios. Então, quando vocês forem escolher ou forem negociar, é bacana colocar isso. É lógico que, de repente, é melhor isso do que não ter uma plataforma. Ela é a mais segura, só que ela tem essa questão de custo, mas daí o fornecedor ele vai pensar 2 vezes antes de abrir uma licitação de 30 itens. Ele não vai abrir eletrônico com uma plataforma dessa. Então, de repente, não é o caso de se pensar em compras governamentais? Aqui? Será que a gente tem acesso a isso daqui? Para fazer cadastro? Né? Pensando no quê? Como a gente está aqui para pensar no objetivo didático, no objetivo mostrando a lei, através do princípio da legalidade, isso já me deixa... Então, de alguma forma, tem uma manipulação, porque o fornecedor ele não paga se ele participa de uma licitação, de 2, de 3, de 4, se é uma licitação de 10 lotes, se é uma licitação de 1 lote. O comprador pagaria isso daí, né? Pode perguntar. A maior disponibilidade de fornecedores. Então, se a gente vai numa plataforma que eles não podem ter acesso porque tem que gastar mais, então parece que perde foco. A gente está com a BL no momento. Então, parece que não tem o porquê você estar num lugar que não tem tantos fornecedores à disposição para ter o menor preço como uma, né? Ou que eles tenham resistência, né? Tenham resistência e também a questão da transparência. Se é para ser mais transparente, de repente é algo que direciona, né? Tem que analisar bem o que a gente vai escolher. E lógico, quando a gente fala na questão didática, mas são os fornecedores que também vai dar norte para esses tipos de cobrança. Então, assim, isso vai contra aos princípios legais da licitação. Eu tenho uma plataforma que me restringe. Então, assim, de repente seria bacana, Helena, colocar isso. Não sei se é um gerente do banco, quem que é que está em contato com vocês, essa questão da plataforma. Porque se ele hoje, o formato do Banco do Brasil é assim, ele pelo menos vai ter que passar isso para frente, de que tem administrações que estão questionando esse formato de cobrança, porque eles têm que mudar. Então, seria a primeira pergunta que eu faria.
Estou prestando assessoria numa administração. Ah, Heloísa, eu gostaria que você escolhesse uma plataforma para a gente. Vamos estudar todas as possibilidades de plataforma, avaliar custo. Espera aí, essa daqui cobra, já não vou. Retenho 1,5%. Essa daqui eu fico restringida a lote. Então, de repente, coisas para se passar para eles mudarem esse formato de cobrança também, né? Sai caro, é um custo alto. E se o município ele é pequeno a quantidade que vai se fazer, então vai lá, faz 30 itens. Vamos fazer uma licitação de 100 itens, mas a quantidade é pequena. É 10 unidades para um item, é 8 unidades para 8 itens. Então, quer dizer, é diferente um município, Prefeitura Municipal de São Paulo, que vai comprar lá 300 mil quilos de alguma coisa, e para ele compensaria, porque ele vai reduzir preço, ele vai estar numa margem de bastante fornecedor. Então, iria contra o que eu estou falando aqui para vocês. Então, vamos supor, se no final eu falasse para vocês, olha, e a plataforma ideal é o Licitações Z, mas ela cobra por lote, nossa, mas foi totalmente contra o que a professora colocou para nós. Qual as vantagens, quais são os benefícios. Mas daí eu me comprometi que eu vou a fundo aí para vocês e vou disponibilizar no AVA esse material, tá? Um documento aí do Banco do Brasil. Quem pode participar? Qualquer interessado, exceto os proibidos, né? Alguém que já teve problema com alguma plataforma, pode ser que eles não consigam renovar a senha por mau uso, né? O prazo de publicidade, o prazo fixado para apresentação das propostas, contados a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Pregão eletrônico, pregão na forma eletrônica. O pregão na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, como exemplo, né, realiza-se quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comum for feita à distância, em sessão pública, por meio de sistema que comprova a comunicação pela internet. O sistema referido será adotado com recursos de criptografia, então ele tem que ser seguro, né? Criptografia de autenticação, que garantam o pregão na forma eletrônica. Será conduzido pelo órgão ou alguma entidade com apoio técnico e operacional. Isso daqui está na lei de licitações em relação a compras governamentais, tá? Que é o apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que ele atua como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais, que eles chamam de SISG. A Secretaria de Logística é que cede toda a informação técnica do sistema. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude do seu descadastramento perante o SICAF. Em relação a compras governamentais, o que difere ela, que é essa plataforma aqui, das outras? Ela tem duas divisões. Compras governamentais, que é o antigo Comprasnet, você faz um login e senha. Junto a ele, a administração pública colocou o SICAF, que é o Sistema Integrado de Fornecedores do Governo Federal. O que ele faz? Quando você vai fazer a chave senha do Comprasnet, você, antes, que eu vou mostrar o caminho para vocês, vocês fazem um cadastro no SICAF. Então, você põe os dados da empresa, os representantes legais da empresa ou da administração pública. Aí você vai num órgão de uma entidade federal. No caso, aqui em Curitiba, eu sei que a Universidade Tecnológica faz, a Receita Federal faz, aí você chega no campo do SICAF. Alguns órgãos federais se recusam. A lei diz que qualquer órgão federal ele é obrigado a ter um responsável para receber esses documentos. Então, esse servidor público, quando você for levar para ele os documentos, quais são os documentos que você vai levar? Vão ser o contrato social, o constitutivo, ata de posse e as certidões. Para tirar um login e senha. O fornecedor vai fazer a mesma coisa. Sai na hora? Depende
do servidor. A lei diz que eles têm um prazo até de 72 horas para liberar. Tá? Lógico, como todo brasileiro, a gente está lá entregando os documentos pedindo piedade. Atualiza agora, por favor. Porque eu vou ter um pregão amanhã cedo, atualiza. Né? Então, assim, nesse SICAF, você vai atualizando as certidões que vão sendo vencidas. Ou mudança de sócio, de governo, de responsáveis. Paralelo a isso, vocês fazem também o login e senha do Comprasnet. Então, o que acontece? Quando o pregoeiro vai cadastrar uma proposta e ele vai disponibilizar o edital nessa plataforma e dizer que dia tal vai acontecer a licitação, ele deixa disponível lá. Depois de encerrado o processo de licitação, o pregoeiro ele já tem acesso aos documentos do SICAF. Então, ele já sabe a constituição da empresa, os índices, o balanço, se tem certidão, se não tem. Aí ele solicita, empresa A da Silva, a certidão federal está vencida no SICAF. Por favor, enviar no prazo de 30 minutos uma certidão válida. Porque, às vezes, ele protocolou já na unidade mantenedora, mas ainda não foi atualizada. Então, o Comprasnet, que é o Compras Governamentais, que mudou desde 2016... O que ele é? Ele mantém tanto a parte documental e a parte eletrônica. Ou seja, quem não tem certidão não abre cadastro no Compras Governamentais. Pode ser que depois de aberto, ele tenha algum problema com o documento, fique vencido, mas está lá. Mas para abrir, ele precisa ter. Então, por quê? O que o governo federal fez? Quando você coloca o CPF do responsável legal, ele já disse na receita, está válido esse CPF. Então, ele te dá uma segurança de informações, ele cruza. Quando você coloca o nome, ele diz que não está batendo com o nome que está na receita, porque já pode ter tido uma alteração contratual. Se a empresa já fez cadastro uma vez, ela não consegue fazer de novo. Porque eu já vi empresa com 2 login e senha, por exemplo, do Banco do Brasil. Tem uma filial lá, não sei onde Manaus tirou da matriz e da filial, e aqui em Maringá tem outra filial. Já o Comprasnet, ele é unificado. Para pedir o cancelamento desse cadastro, no caso de uma perda de login e senha, a gente precisa mandar um fax ou um e-mail lá para Brasília, através do CIASG, pedindo o cancelamento e justificando assinado. Ele vai juntar lá. Aí ele vai zerar o cadastro para que seja feita novamente. A empresa é de Maringá. Qual que é a unidade mantenedora de Maringá? É o INSS, porque os outros se recusam a fazer. O INSS tem muito, em algum período eles acabam não pegando. O que você vai fazer? Você vai obrigar? Você mostra a lei para ele, ele fala, sinto muito, mas eu não tenho servidor para fazer isso. Aí o que a gente faz? No Exército tem Arapongas. Liberou, eu estou conseguindo agora, está meio tranquilão, surgiu um servidor lá no INSS Maringá, eu peço transferência e você pode mudar para o Brasil todo, porque é um sistema único federal. Ficou meio confuso essa parte do Comprasnet? Ele tem tanto a chave de login e senha, quanto ele tem a questão do cadastro. Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Nesse decreto, quando vocês forem ler, obviamente, todo mundo vai estudar o decreto agora de cabo a rabo, né? Aí vocês vão ver isso, vocês já vão lembrar. Nesse caso, a professora estava falando do Comprasnet, que é o portal de compras governamental. Então, como que vai surgir os formatos de pregão, né? Eletrônico? A autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas do seus regimento e estatuto, vai fazer designar e solicitar junto ao provedor do sistema o credenciamento do pregoeiro e dos componentes de equipe de apoio. Então, quero fazer pregão eletrônico. O que eu vou fazer? Vou solicitar a um provedor do sistema credenciamento do pregoeiro. Se eu não tenho o credenciamento do município, eu já vou fazer do município e já fazer o do credenciamento do pregoeiro. Se tem 2 pregoeiros, cada um vai ter o seu login e senha para estar de uso pessoal, tá? Então, a primeira coisa que precisa ser feita. Em seguida, indicar o provedor do sistema. Então, qual que é o que eu vou usar, né?
Comprasnet, licitações E, determinar a abertura do processo licitatório. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando estes mantiver sua decisão. Adjudicar o objeto da licitação quando houver recurso. Homologar o resultado da licitação e celebrar o contrato. É a mesma coisa, só que eu tenho que manter essa informação na plataforma. Fase preparatória do pregão. Elaboração do termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição de sua realização. É responsabilidade de quem? Do pregoeiro. Aprovação do termo de referência pela autoridade competente, apresentação de justificativa de necessidade da contratação, elaboração do edital, estabelecendo... É o pregoeiro que faz o edital? Não necessariamente. Por isso que eu estou falando de autoridade competente. A função do pregoeiro é abrir sessão pública. É fazer o processo de abertura da sessão até a adjudicação dele. Só. Mas quando a gente lida com municípios que não tem muita gente para trabalhar, então por isso que eu fico colocando como responsabilidade do pregoeiro. É dele fazer? Não. Dele analisar, né? Como foi aqui. O que o pregoeiro vai fazer? Espera aí. Análise suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição de sua realização. Então, ele está para analisar a veracidade do processo. Porque se tiver um problema, é responsabilidade para ele. Uma vez ele sediando, fazendo a abertura daquele pregão, ele tem que estar de acordo com as condições que estavam naquele edital. Porque ele é corresponsável com a minuta que estava ali. Por isso que é difícil ser pregoeiro, né? Aprovação do termo de referência. Ah, teve aprovação do termo de referência pela autoridade competente? Ok. Fiscalizar se está de acordo, se todos os trâmites foram realizados, tá? Apresentação de justificativas de necessidade de contratação, elaboração do edital, definição de exigências de habilitação, designação e pregoeiro equipe de apoio. A autoridade competente motivará os atos especificados, que é o que está na lei de licitação. Aí aqui fala que o termo de referência deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela administração mediante orçamento detalhado. Definição dos métodos, estratégias de suprimento, valor estimado em planilhas, de acordo com o preço do mercado. Até ontem a Helena passou para nós que tem uma licitação da modalidade pregão eletrônico que não podia ter preço de referência. Deixa até, vamos... Se alguém... Toda licitação no estado do Paraná é obrigada a ter valor de referência? Sim, tá? Na verdade, foi assim, pelo grupo que a gente tem, daí o pessoal estava comentando que não poderia ter valor, né? Aí eu fiquei confusa, falei, como que não vão colocar valor no edital? Como vai saber a média? Então, daí eu até conversei com as meninas, né? Daí ela me deu uma esclarecida para mim, que realmente vai valor, tem que ter valor. Tem que ter valor, obrigatoriamente. Exatamente. Uhum. Então, eu não sei de onde que eles tiraram isso, né? Quando é de convênio, pode ser que os orçamentos já venham prontos. E é como um convênio que eu tenho agora de 120 mil. Que é para uma compra de um veículo, né, para a saúde. De simples emoção. É, exatamente. Daí, assim, eu estou vendo esse caso, eu falei, mas eu vou pôr o quê? Eu tenho 120 mil, eu não vou ter uma média lá no edital? Como que o pessoal vai dar os lances? Em cima do quê? E o termo de referência eu coloco, é aquela pesquisa de mercado que eu faço, quando vem o dinheiro de convênio, já vem o valor, então eu consigo provar qual é o valor de referência que eu vou colocando, porque o governo federal já fez esse prévio orçamento e já definiu que a média é 120 mil reais para comprar um veículo de simples emoção. Inclusive, vem as especificações do veículo, não vem já?
Não. Não? Não veio. O termo de adesão que eu tenho só fala que é específico para o Vigia SUS e tal, essas coisas assim. Mas não veio Aí, descritivo. não veio. Aí o descritivo eu já montei, na verdade, porque eu já havia comprado uma outra, né? Comprei uma van e tal. Então eu mesma montei, com a ajuda de algumas pessoas, eu montei, daí deu certo, né? Mas só que eu fiz presencial esse, na vez que eu fiz. E agora ele é obrigado Agora a ser eletrônico. Por quê? Ele é verba do governo? Então, verbas do governo federal. Oi? Normalmente eles mandam a descrição. Nesse caso. Para confirmar. Porque normalmente eles já mandam o descritivo deles. Aí eu tenho outro que é de equipamentos. Tá? Daí esse ele mandou todo descritivo, que é equipamento, que é sei, algumas coisas lá, não me lembro muito bem o que é. Mas bem completo, sabe assim, a descrição. Sabe por que é interessante ver em relação a essa questão da descrição? Porque como que eu vou fazer uma descrição? Se tem um valor de 120, eu vou ter que abrir isso para os meus fornecedores me ajudar a fazer a montagem de descritivos. Olha, o governo federal vai me mandar 120 mil. O que eu coloco? Então, pode ser que eles atribuam algumas informações aí e a gente acabe fazendo uma licitação direcionada. Ou pegar editais feitos pelo governo federal que tenha o descritivo, que tinha o valor de referência de 120 mil reais com o descritivo. Principalmente, gente, quando envolve... O que é interessante isso? Principalmente quando envolve equipamentos que é, por exemplo, nesse caso, a ambulância de simples remoção, você compra o veículo e transforma. Então, a empresa que vai participar, ela vai comprar o veículo e fazer a transformação. Então, cada um vai transformar de um jeito. Então, é interessante, eu não estou comprando um computador da HP, que tem um padrão, que eu peço um catálogo. Isso a gente discute muito em licitação, principalmente quando fala do pregão presencial, e seria bacana a gente levantar aqui, da solicitação de catálogos. Eu só costumo dizer assim, solicitar catálogo na fase de proposta ou para análise junto do documento, somente aquilo que é feito em série, aquele catálogo que eu consigo confirmar. Então, é muito comum, por exemplo, a gente comprar garrafinha de água e aí ter lá uma licitação que pediu catálogo. Por que é catálogo? Eu tiro a foto da garrafinha, coloco lá, coloco o descritivo, escrevo o catálogo. Onde eu confirmo? Quem me diz que todas aquelas informações são verdadeiras? Né? É a mesma aquela questão das ambulâncias. É muito comum a gente ver licitação de ambulância que pede catálogo. Mas transforma, o que a gente pode pedir é o do veículo, para confirmar se o veículo tem todos. Porque eu não consigo pegar, por exemplo, um catálogo de uma simples remoção, usa muito aquele da Chevrolet, tem a Saveiro, mas no caso vocês vão comprar aquela maior, né? Mas ela vem lá, por exemplo, eu não consigo mudar um veículo se ele é 16 válvulas. Por exemplo, Saveiro 3, um exemplo. Se ela é 16 válvulas, é 16 válvulas, eu não consigo mudar. Obviamente, quando pede catálogo, na questão de mão de obra, que envolve prestação de serviço, obviamente eles vão dizer que tem. Que tenha toda a fiação interna. É óbvio que vai dizer que tem. Quem que vai tirar, vai desmontar a ambulância para verificar? Mas faça essa verificação que provavelmente tem um termo de referência específico. Eu acredito que sim. Vou perguntar. Tá. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade promovedora da licitação, ou órgão de entidade integrante. O que ele disse aqui? Que no governo federal ele criou tanto o departamento de TI, quanto o departamento de compras, quanto o departamento de licitação e junto a unidade requisitante. Então, todo o processo de licitação, ele recai sobre responsabilidade de todos os participantes. Então, a escolha da plataforma não é só responsabilidade do pregoeiro, do departamento de licitação. É sobre de todos que estão
envolvendo o processo. Porque isso, inclusive, o prefeito. O que acontece? Quando a gente fala de pregão presencial, fica muito óbvio que está tudo interligado. Parece que passa para o eletrônico, fica assim, é o pregoeiro que está usando aquela plataforma, é responsabilidade dele. Não. Todos continuam sendo responsáveis, tá? Por todo o processo, tá? Isso, todos são responsáveis. Pregoeiro e equipe de apoio. Agora é exatamente a função dele, como se ele fosse trabalhar exatamente isolado. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas do edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração, quem ajudou a fazer o descritivo técnico, conduzir a sessão pública na internet, verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Lembra que antes de começar a sessão pública, o que a gente fez? O que o pregoeiro vai e classifica para ver se está de acordo com o solicitado no edital. Gente, se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão me... Vocês viram como foi interessante? Porque mostrar ontem, porque se a gente fica falando isso sem ver o que é, nossa. Mas em que fase? Mas em que momento? Tá? Então, o pregoeiro, antes de começar a sessão pública, ele faz o quê? Verifica as conformidades. O que ele faz depois que ele publica o edital na plataforma? Ele analisa as impugnações, consultas do edital, esclarecimentos, dirige a etapa de lances, se comunica, abre a sessão pública, analisa se o lance é válido. Inicia o momento que vai começar o encerramento aleatório, o randômico. Acompanha quem ganhou, se o preço, se eles vai estimulando para que eles deem lances. Inclusive tem pregoeiro que baixam muito os fornecedores, o pregoeiro fala, gente, cuidado. Do mesmo jeito que o pregoeiro, na sessão pública do presencial, ele fala, olha, a administração é séria, terá penalidade para quem não entregar, terá penalidade para quem não cumprir. O pregão eletrônico é a mesma coisa, tá? Receber, examinar e decidir os recursos encaminhados à autoridade competente quando mantiver a decisão. Ah, pulei um. Depois que ele dirige a etapa de lances, ele vai verificar e julgar as condições de habilitação. De que acordo? De acordo com o que o edital falava. Por exemplo, o Estado do Paraná, que compra pelas licitações E, não pede adiantado por fax, nem por e-mail. Fax, né? Nem usa mais. Mas tem um monte de edital que fala fax. A gente nem tem aparelho de fax lá no escritório, às vezes eles pedem, mas manda por fax. Não tem, gente, fax. Eu posso mandar por e-mail. Então, o que acontece? Ele vai julgar a condição de habilitação. Eles nem perdem tempo, eles nem querem por e-mail. Eles querem só original. Aí vai de acordo da demanda que o pregoeiro vai ter. Às vezes ele já, no início, já quer dar uma adiantada para ver se realmente... Porque assim, passa 3 dias, se ele não recebeu nenhum pedido de prorrogação de prazo. Se um fornecedor pedir uma prorrogação de prazo, porque ele fala que ele é de uma cidade que não tem SEDEX, e o SEDEX agora ele é de 3 a 5 dias úteis, dependendo do local. Como que ele comprova o pedido de prorrogação? O comprovante do correio da postagem. Então, a postagem tem que ser feita dentro do prazo dos 3 dias. Então, se ele postou, e o pregoeiro verificou que não teve má-fé em solicitação do prazo, só que realmente não vai chegar, porque são 3 dias úteis. Muitas vezes tem estado que você vai postar, que você tem que postar até 2 horas da tarde, senão você posta, mas ele só vai sair no outro dia, tá? Então, por exemplo, você pode justificar prorrogando, aceitando o prazo de prorrogação de proposta e acompanhando. Teve uma vez um pregão que a gente participou de alguma cidade do Nordeste e o pregoeiro ligava todo dia. Não chegou não, vixe? Não chegou. Vixe, olhei no
não sai do correio, tá demorando, tô ansioso, esperando esse documento, minha filha, mas tu mandou mesmo, né? Ele falava, mas tu mandou mesmo, esse envelope não tá vazio, não. Ele não, eu acho que ele estava tão ansioso que ele não acreditava, ele falava assim, ó, tô confiando em tu. Aí quando chegou, ele falou, ó, vixe, chegou, tá? Tudo ok. Então, assim, tem pregoeiro que realmente acompanha. Enquanto não chegou o documento original para ele, ele não sossegou. Por quê? Porque muitas vezes o pregoeiro, só pelas vistas de que ele faz dos documentos digitalizados, o que ele faz? Ele adianta a posição. Ah, ok, habilitado. Então, aí ele fica esperando para que venha o documento original ou cópia autenticada para que ele certifique. É interessante pedir antes, porque muitas vezes vem atestado de capacidade técnica, já dá para fazer diligência nos atestados, né? E é interessante fazer diligência nos atestados de capacidade técnica, porque hoje o que vem solicitando no atestado de capacidade técnica, quando ele é privado, porque na lei eu não posso definir que ele seja somente público, porque a lei diz público e ou privado, é que vem solicitando assinatura com firma reconhecida. Mas no âmbito do governo federal, no âmbito da lei, ela não diz, eu não consigo provar. Até essa questão de mandar enviar nota fiscal fica duvidoso, né? Porque de repente o cara faz, eu faço um atestado hoje para a empresa B, emito a nota. Eu mando o atestado, ah, mas o atestado foi feito ontem. E aí? Eu vou falar que o atestado é novo demais? Não existe prazo para o atestado. Aí, se ele não ganha a licitação, ele cancela a nota. Então, assim, e fornecedor, gente, para vender, nos dias de hoje, eles fazem qualquer coisa. Uma vez nós participamos de uma licitação da Caixa Econômica Federal, de âmbito Paraná, que era para vender câmera de segurança monitorada. E uma empresa no qual a gente estava participando, que a gente ganhou, apresentou um atestado de capacidade técnica de uma universidade privada. O cara foi fazer diligência, ele não ligou para a universidade, ele foi lá contar quantas câmeras tinha instalado. Não constava. Não bateu a quantidade. Tinha nota, o atestado era com firma reconhecida, de universidade conhecida. Ele contou, foi lá. Ah, eu pego um atestado da Unipública, que tem instalado na sua sede 30 ar-condicionado. Firma reconhecida, emitido nota. Ok, eu posso ter vendido para a Unipública, não significa que a Unipública instalou. Por quê? A licitação, ela era de vendas e monitoramento de câmeras, ou seja, todas as câmeras teriam que estar ligadas. Quem vai duvidar se realmente vendeu aquela quantidade de câmera? Mas pode ter vendido câmera e alguém ter levado para casa, o dono. Porque a empresa manda o atestado, eu vou brigar com o cara, eu vou conferir o do cara, tem a fé pública, tem a fé do empresário, que é verdadeiro aquele atestado. Ele me manda a nota, eu vou falar para ele que é mentiroso? Mandou. Fomos participar de uma licitação presencial. Terminou a licitação. Na mesa de licitação, o concorrente ligou num abatedouro de frango e confirmou se era terceirizado ou frota própria. Frota própria. Nossa, a gente quer morrer. Print screen de tela, né? Hoje modifica. Então, a questão da habilitação é o quê? Verificar as condições de habilitação e veracidade e conferência dos documentos. Por que eu estou colocando para vocês essas questões do atestado de capacidade técnica? Como a nossa colega falou, de uma questão de conferência, de uma guia, de um FGTS. Por quê? Quando a gente fala de pregão eletrônico, a coisa precisa ser mais analisada ainda. Que é por isso que algumas administrações ficam em dúvida e colocam, mas será? Manda uma empresa da Bahia, uma empresa lá
E é muito comum, você recebe ligação, informação anônima, olha, tô para te falar, hein, essa empresa não entrega no prazo. Então vai colocando o pregoeiro em saia justa. Então, o pregoeiro que tem como responsabilidade na lei de verificar e julgar a condição de habilitação, não é só olhar a validade e verificar a veracidade das certidões fiscais, não. É principalmente da condição e da capacidade que ele tem de fornecimento ou de entrega. Pensando que nós estamos falando de empresas mais distantes. O microfone está aqui? Posso emprestar? Gente, está claro isso daqui? Então, isso daqui eu podia falar, habilitação, vamos passar. Não, para mim, essa é a segunda parte. Depois da escolha da plataforma, é a parte mais importante, porque daí vai te dar a condição se aquela empresa que assinou o contrato vai entregar, se ela vai honrar, tá? Teste. E daí na diligência, por exemplo, que eu recebi então um atestado de capacidade técnica, então eu poderia ligar para conferir se aquilo ali procede e se não proceder, o que eu faço? Eu apenas comunico ali no próprio... Inabilita. Mas na própria tela, em contato com a empresa tal, no horário tal. Em diligência. Em diligência. Você não precisa nem provar. Não tem que provar? Não, porque você tem fé pública. Você pode fazer uma ligação na hora tal. Mas eles podem entrar com recurso. Eles podem entrar com recurso. Daí ele vai ter que provar. E como é que eu vou provar que eu liguei e que tal? Você pode ligar, você pode trocar um e-mail. Ah, ok. Sim, entendeu? Preferiu tirar o que comprove aquele meu ato, né? Então, eu posso simplesmente ligar... Você pode fazer visita. E inabilitar na hora. Sem discussão. Okay. E eu vou te dizer uma coisa. Quando o cara, ele é inabilitado por problema de atestado de capacidade técnica, dificilmente ele entra com recurso. Sabe, tá errado. Porque ele apresentou um documento falso, a empresa que deu esse atestado já falou, cara, ligaram aqui... Nós participamos de uma licitação agora em novembro de pintura, de prestação de serviço de pintura, um pregão eletrônico. A empresa que ganhou, ela apresentou uma certidão de uma diocese de uma cidade lá próximo de Maringá, de não sei quantos mil metros de pintura. Eu pedi cópia do pregoeiro, fiquei no pé dele, ele deve ter mandado para mim a cópia desse atestado de capacidade, tão chata que eu era com ele, ligava para ele todo dia. Ele reconhecia minha voz no telefone. Você não vai mandar para mim uma cópia? E ele disponibilizou a cópia para todo mundo. Para todos os fornecedores. Eu liguei e falei com o padre. O padre que assinou, que era o responsável pela arquidiocese, na hora ele falou, Eu falei, Falei, olha, padre, eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor assinou, ele, coitado, ele não sabia nem o que ele tinha assinado. Falei, o senhor assinou um documento dizendo que essa empresa pintou, vamos supor, 30 mil metros. Não tinha, a arquidiocese dele era 4 igrejas. Nem se pintasse 30 catedral de Maringá não dava. E eu fui lá para ver a metragem que a catedral tinha. Falei, estou olhando aqui, seu padre. Ele falava, gente, menina, ele falava. Esquece isso, menina. Por quê? Já pensou? Aí entra em falsidade ideológica, documento falso. Isso daqui você pode fazer um boletim, o município pode fazer um boletim de ocorrência contra a empresa, contra quem assinou o documento. Então, dificilmente, quando comprovado, que esse atestado, se falando de uma empresa séria, tá? Porque tem empresa que não está nem aí. O que acontece, dificilmente eles vão entrar com recurso para falar que o atestado é verdadeiro. Quando você fala que o atestado não atende, eles já... Tanto é que esse cliente que eu falei, olha, mas ligaram aqui, falaram que foram lá na universidade e contaram... Mas, esse documento é falso? Olha isso, pode dar cadeia. Eu já faço um... peraí, já te ligo. Nunca mais ligou para falar do assunto. Já ligou para falar de outra coisa. Então, porque eu falei, não, nós vamos entrar com recurso. Não, não vai entrar com recurso, não. Então, dificilmente,
E aí a administração vai usar o bom senso quanto ao atestado de capacidade técnica. Você trabalha com uma empresa para as outras empresas, então a empresa paga vocês para fazer o processo. Então, querendo ou não, vocês é que entram no pregão. Isso. E aí quem responde é você. Isso. Exatamente isso. É a gente que enfrenta o pregoeiro. Exato. Então, a recomendação do pregoeiro é sempre que possível conferir, fazer diligência. Diligência em documento. Atestado, certificado. Pediu um curso de pintura de funilaria pela Bosch Center. Aí o cara apresenta um documento. Só porque está autenticado, gente. Qualquer documento autenticado é uma cópia fiel da original. Se eu produzir um certificado aqui agora e assinar e levar no cartório, não é verdadeiro, o cartório vai autenticar. Agora, se esse documento, o que ele fez é uma cópia fiel da original. Agora, se esse documento original, ele é verdadeiro, é bem complicado quando fala de atestado de capacidade técnica. Se você vem com um atestado de uma prefeitura, às vezes o que está te dando é uma secretaria. No meu ver, não valeria. Inclusive... Entendeu? Não valeria. Se eu fosse pegar, eu não aceitaria se fosse de uma secretaria. Aceitaria que o atestado viesse direto do setor de licitações do pregoeiro. No qual avaliou a qualidade. Isso. E a maioria vem de secretaria. Inclusive tem atestado de capacidade técnica que vem escrito, tem licitação que vem escrito, emitido pelo departamento de licitações, ou pelo departamento de compras, ou pelo prefeito do município, não por secretaria. Que é o que acontece. Por quê? Porque eu sou amiga do secretário de saúde, eu entrego lá. Se eu peço para ele, muitas vezes o secretário não sabe nem o que é. Eu levo o documento pronto para ele imprime no papel timbrado, levo o texto para ele imprime no papel timbrado. Eu já peguei atestado de capacidade técnica da Prefeitura Municipal de Maringá, dado por secretaria, que tinha item que nem estava na licitação. Por quê? Eles usam de boa fé. Muitas vezes o secretário, eu atestado de capacidade, você entregou cadeira. Aí, junto com todas as cadeiras, eu vou lá e coloco puff, ar-condicionado, nos itens. O que acontece? O secretário assina. Eu vendi, tinha item lote de ar-condicionado, de puff, não. Só que está assinado pelo município, está com papel timbrado pela prefeitura. Então, o ideal, o atestado tem que ser assinado por quem tenha poderes para assinar sobre aquela administração. Isso. Para quem cabe avaliar se o contrato foi bem conduzido ou não. Por quê? Porque daí, o que o departamento de licitação pode fazer? Vai pedir, vai mandar uma OF para a secretaria requisitante, vai mandar para o setor financeiro se está tudo ok, vai analisar se teve alguma diligência do processo. Eles acham que a única função deles é fazer o pregão e depois ele não tem que verificar se foi feita a obra. Ele também tem que fazer isso, porque ele responde também. Por todo o processo. Então, se houve a mais de uma empresa, se a empresa pediu o aditamento, por que a cerveja está pedindo aditamento? Mas cabe ao pregoeiro fiscalizar depois? Eu acho que... Desculpa, como que é seu nome? O que a Jaqueline está falando com isso? Não é uma responsabilidade específica do pregoeiro, mas o pregoeiro e qualquer servidor público que seja responsável por algo dentro do município, ele é corresponsável por todo o trâmite. Se entrarem, digamos, contra a empresa, contra a prefeitura... É todos os envolvidos. Sim, mas eu entendo que o papel do pregoeiro encerra em tal fase. A partir dali é o fiscal do contrato. Então, mas daí o servidor público responsável que fez, daí o que a gente pode fazer não é o papel do pregoeiro. É o papel do agente público que foi responsável por aquilo. Comunicar o pregoeiro, sim. Se caso não isso. Do aí mesmo... Por que o pregoeiro não foi verificado? Porque se ele fez a diligência, comprovou, a parte dele foi feita, né, dentro da lei, a minha parte está redondinha. Agora, se o fiscal do contrato ali foi negligente...
É que o que a Jaqueline está querendo dizer não é uma atividade principal, mas ele, quanto ser agente público, ele é responsável e corresponsável por tudo que passa na mão dele. E, às vezes, a gente fica fazendo vista grossa para o que está acontecendo, né? Então, assim, mas não é o papel fundamental do pregoeiro, não é ele que tem que fazer. O que eu falo é que, se há alguma ação, essa ação, ela decai sobre todos os que passaram. E depois é feita uma análise, né? Se cada um É. na sua... Do mesmo jeito que eu sou uma secretária. Não dá. Não dá. É importante acompanhar. É bem complicado. Porque assim, do mesmo jeito que o secretário pega o contrato assinado do pregoeiro, um exemplo, do departamento de licitação, ele não pode fazer vista grossa do que estava ali. Não é responsabilidade dele a plataforma, a sessão pública. Mas por que ele vem fazer curso de licitação? Porque ele precisa entender se aquela licitação foi publicada, foi feita por lote, foi feita por item, quais foram as exigências técnicas, qual era o valor de referência, quais foram as empresas. Eu acho que a Jaqueline colocou nesse sentido. Ele não responde por aquele ato. Só que ele é corresponsável para analisar. Sim. Daí até o cidadão é responsável. Sim, né? Em caso de souber, for negligente. Isso. Exatamente. Se ele souber que está acontecendo isso... Mas não que vá... entendi. Não que vá fiscalizar. Não, né? isso. Ele pode, de repente, ligar para saber se a empresa está cumprindo com o que está... Até porque se ele vai emitir o atestado, se ele não fez isso, no momento da emissão do atestado, ele precisa dessa informação. É isso que eu falo do atestado. Porque como que ele vai dar essa A informação? gente sabendo da responsabilidade também, não vou testar lá e peraí, cumpriu, não cumpriu, né? Porque o que é muito comum? O que é comum? Eu tenho que entregar, participei de uma licitação, de um pregão eletrônico no Amapá, onde eu tenho que entregar em 30 dias 1000 capas de processo. Com 15, eu já vi que não vai dar tempo. Eu peço uma prorrogação. Pedi a prorrogação, a administração entendeu, embora no edital falava 30. Pedi para mais 15, então 45. Eu, Heloísa, ele pega e entrega com 43. Entregou, perfeito. Será que eu posso emitir um atestado de capacidade técnica que entregou nos prazos, quantidades? Entendeu? Ele entregou correto, mas ele não obedeceu o prazo do edital. Ah, mas o prazo do edital, ele era impossível cumprir. Então... Sabia quando pegou o edital. Então, eu teria que impugnar o processo, aquela famosa fala de pregoeiro. Agora, nós não estamos na fase de impugnação, agora nós estamos na fase de recurso e o cara quer discutir o depois. Então, o que foi? Teria impugnado. Eu costumo dizer assim para os fornecedores, para todos. O órgão precisa comprar. Ele deixou disponibilizado lá. Pegou o edital quem quis, colocou proposta eletrônica quem quis, deu o lance quem quis, ninguém obrigou você, colocou uma arma na sua cabeça, você deu o lance porque você quis, você ganhou, você mandou... Olha quantos atos você está fazendo. Você não pode estar fazendo tudo isso sobre efeito... Coercitivo. Aí você manda, vai no correio posta... eu quero desistir disso. Onde já se viu 2 dias para entrega? Então, o fornecedor, ele quer vender. Depois que ele vendeu, aí ele quer analisar. Mas o prazo de entrega? Mas também por esse preço... Também quer negociar com a gente. É muito comum o fornecedor falar assim, por esse preço... por esse preço ele quer que eu vou lá entregar em 2 dias. Capaz? O edital estava lá, colega, você participou. E muitas vezes eu passo de... Mas que lado você está defendendo? Eu tenho um lado que eu defendo muito mais a administração pública, em falando de departamento de licitação, do que o fornecedor. Porque a administração pública está fazendo dentro do possível, principalmente o departamento de licitação, o correto. O fornecedor, o foco dele é vender. Ele quer vender, ele quer fechar o mês com a meta cumprida. É isso que ele quer.
Então, assim, como ele só pode comprar através o órgão só pode comprar através de licitação, como eu posso deixar ele na mão numa real necessidade? Tá? Só para a gente fechar aí para o intervalo, vamos só passar esse finalzinho aqui, porque depois a gente vai voltar só com as práticas. Então, ele dirige etapa de lances, verifica e julga as condições de habilitação, recebe, examina e decide recursos encaminhados à autoridade competente quando mantiver sua decisão. Indica o vencedor do certame, adjudica o objeto quando não houver recurso, conduz os trabalhos da equipe de apoio e encaminha o processo devidamente instituído à autoridade superior a propor a homologação. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases no processo licitatório. Caberá o licitante interessado em participar do pregão na forma eletrônica se credenciar, remeter a sua proposta em tempo devidamente correto que o edital está dizendo, então eu tenho que pôr proposta até o limite, acompanhar as operações no sistema eletrônico. Por isso que o pregoeiro, quando ele dá o vencedor, muitas vezes o fornecedor não está online para saber se a licitação foi declarado vencedor e a manifestação de recurso. Aí o que acontece? O objetivo e a principal objetivo do credenciado é acompanhar o sistema durante todo o processo eletrônico. Se o prazo final para envio de propostas é amanhã e alguém já enviou, eu já consigo verificar? Não. Só amanhã, quando só amanhã, o prazo. No final do prazo. O pregoeiro não tem acesso. Tá. Só ao fim que ele colocou do prazo. Bem transparente, né? É. E aí o fornecedor ele pode tirar, colocar até o horário limite. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha para imediato bloqueio de acesso. Gente, tem diferença do pregão presencial do pregão eletrônico? Tem, e muita. Quando a gente fala que, eu falo assim de procedimento, quando a gente fala, muda todo o acesso e a comunicação. Então, a comunicação que eu vou fazer é via chat, os recursos, esclarecimentos, edital, análise de documentos às distâncias, porque quando você está na mesa, os outros fornecedores ajudam. Você olha os documentos, você duvidou de um, você põe na mesa para rodar. Quando volta, eles já resolveram tudo. Se você não quiser nem olhar, eles olham. Eles estão ali, e tecnicamente, como eles são do mesmo segmento, eles sabem olhar. Inclusive, eles dão diretrizes para a abertura de um novo processo, muitas vezes. Na última, eles solicitaram isso. E no pregão eletrônico, perde isso. Os demais podem requerer vistas aos documentos? Pode, normal. Pode mandar cópia, pode disponibilizar por e-mail, normal. Gente, nessa parte teórica, ficou alguma dúvida? Aí a gente vai voltar passeando por todas as plataformas. Inclusive, nós vamos colocar um pregão, que vai acontecer daqui a pouco, para a gente olhar, analisar. Certo? Um horário de intervalo aí de uns 10 minutinhos. Aí daqui a pouquinho a gente volta.